E aí, galera, beleza? Professor Thiago Augusto aqui, estamos de volta com o Metrocast, o podcast do Colégio Metropolitano. E no dia de hoje vamos falar sobre Libras, acessibilidade, dificuldade de mercado de trabalho, constituição familiar, dentre outras coisas que atinge, esse grupo que muitas vezes é invisibilizado no nosso Brasil. E para a mesa de hoje nós temos a Sofia, aluna da primeira série do Colégio Metropolitano, e Vanessa. E ninguém melhor para se apresentar do que a gente, né? Então, fica à vontade. Olá, gente, eu sou a Sofia, aluna do primeiro ano aqui do Colégio Metropolitano, tenho 15 anos. Olá, pessoal, eu sou a Vanessa, sou enfermeira de formação e estudante de medicina veterinária. Gente, muito obrigado pela presença. Aqui eu queria falar que é uma conversa bem tranquila, beleza? Assim, é só para a gente tentar explicar coisas que talvez a gente nunca tenha pensado sobre Libras, né? Muita gente vai assistir a esse podcast e vai falar assim, primeiro, o que é Libras? O que a gente entende por Libras, né? De onde que vem a Libras? A nossa língua materna é, inicialmente, a língua portuguesa. Depois de muito tempo de formação do território brasileiro, a gente tem a Libras como uma outra língua, né, baseado na língua de sinais francesa. Vem um rapaz da França para cá e fala assim, ó, vamos tentar institucionalizar uma outra língua porque a gente precisa expandir essa comunicação. E pensando nessa língua brasileira de sinais, eu queria perguntar para você, Vanessa, primeiro, o que te motivou a aprender Libras? Bom, no meu caso foi porque eu tenho uma irmã, né, uma irmã mais nova do que eu, que ela é surda. Ela, com 1 ano e 8 meses, ela teve meningite e como sequela perdeu a audição. E diante dessa situação, não só eu, mas como toda a família, nós vimos a necessidade de aprender a Libras para comunicar com ela. Foi diante dessa situação. Ninguém da família sabia Libras. Ninguém até então, ninguém sabia Libras. Nós aprendemos, o primeiro objetivo, sim, é comunicar com ela. Isso foi em que ano, mais ou menos? Bom, ela nasceu em 90, foi em 95, mais ou menos. A partir de 95. Eu vou falar pra Sofia assim, eu ia falar que é muito recente, porque é recente. Né? Ela vai falar assim, recente como, né? Eu nasci nos anos 2000, é engraçado as pessoas nascem nos anos 2000, né? Mas se a gente for pensar em um processo que ainda hoje é escasso, é difícil, você não vê Libras em todas as escolas, a gente não vê Libras em todos os lugares. Aí quando você fala assim, vou aprender Libras, você recorreu à Constituição. Na época, nós recorremos à Associação dos Surdos. Ela fica ali próximo ao terminal da Praça da Bíblia, aqui em Goiânia. Uhum. É uma instituição que oferece o curso de Libras de forma gratuita. E em Goiânia nós temos várias outras instituições que oferecem o curso de Libras, mas algumas são pagas, né? Uhum. A Associação dos Surdos, ela oferece de forma gratuita. E na época eu fiz para o curso básico, porque tem a Libras, ela tem o curso básico e tem o curso avançado, que você vai evoluindo até você se tornar intérprete, né? Sim. Na época eu fiz o curso básico para poder me comunicar com minha irmã. Aí, você foi a primeira da sua família, não? Não, a primeira foi a minha mãe. A minha mãe... Na mesma associação? Na mesma associação. A minha mãe estimulou muito a educação da minha irmã. Minha mãe é uma psicopedagoga. Ela inclusive, ela trabalha na Secretaria de Educação em Aparecida de Goiânia. Ela é coordenadora da área de inclusão dentro da Secretaria de Educação de Aparecida. E ela estimulou muito a questão da educação da minha irmã. Porque ela pensou o seguinte, não é porque a minha filha é surda que ela não pode estudar, não pode evoluir na área da educação. Então, minha mãe estimulou muito a educação da minha irmã, né? Então, ela foi a primeira a se dispor a adquirir conhecimento. Sim. E, através da minha mãe, toda a família foi caminhando junto. E toda a família dentro da sua casa ou as pessoas realmente de toda a família? Um tio, uma tia, um primo? Dentro de casa, o núcleo dentro de casa.
Você está aprendendo Libras. Sim. Com qual objetivo? Assim? O principal é conseguir me comunicar de uma maneira mais fácil com a minha prima, né? Porque apesar da gente conseguir ter uma comunicação bem básica, eu quero conseguir ter uma conversa mesmo, né? Fluente com ela, além de conhecimento mesmo, para possivelmente acarretar algo no meu currículo, que é uma área que eu quero seguir, essa área de linguagens. Então, eu acho que é interessante, desde já, acho que até estou um pouco atrasada, eu ter uma segunda língua, para eu conseguir, assim, maiores possibilidades no futuro. Cara, é engraçado quando você fala isso, porque se eu perguntar para todos os meus alunos, qual é a primeira língua que você aprenderia? Eu acho que Libras nem passaria pela cabeça do pessoal, né? Passaria ali o inglês, o espanhol, talvez o francês. O que é interessante pontuar que a Libras, quando você se torna uma pessoa conhecedor de Libras, você tem essa formação, você se torna bilíngue. Assim como você, por exemplo, tem inglês, espanhol, francês, você é bilíngue, correto? Com Libras também você é bilíngue. No mercado de trabalho hoje, em grandes empresas, quando você pega um currículo de uma pessoa que tem a formação de letras Libras, isso faz um grande diferencial. Porque eu, por exemplo, hoje eu sou funcionária pública, mas antes de eu me tornar funcionária pública, eu trabalhava numa empresa privada de grande porte. Os surdos que sabiam que eu falava Libras iam até mim, me procuravam para poder porque tinham essa dificuldade de comunicação. Então você faz um diferencial muito grande até no mercado de trabalho hoje. Então seria interessante você estimular até os adolescentes que estão hoje a aprender pensando no futuro. E pensando em promover a inclusão, né? Justamente. Pensando em promover isso também. Nessa perspectiva, assim, quem mais da família fala? Existe um outro surdo na família, não? Não, na nossa família é só a minha irmã. Existe mais alguém da família que aprende ou já aprendeu para se comunicar com sua irmã, não? Tem, assim, além da Sofia, que está aprendendo agora, tem outras primas que já sabem o básico para poder comunicar com a minha irmã, já consegue comunicar bem, entende bem. E como sua irmã se sente em relação a isso, assim? Porque as pessoas estão tentando aprender uma língua para se comunicar. Pô, deve ser... Se sente feliz, né? Porque ela se sente acolhida, né? Que é uma inclusão, né? Então, assim, quando você se sente... Quando você é bem recebido na casa de alguém, você vê que a pessoa preparou aquele ambiente para te receber, você não se sente acolhido, não se sente bem recebido. Da mesma forma, minha irmã, quando ela vê que alguém da família está se esforçando a aprender a língua de sinais para poder comunicar com ela se sente muito feliz. Quando ela chega em um ambiente, por exemplo, você falou que trabalhava provavelmente com atendimento ao público, né? Que as pessoas iam atrás de você. Quando ela chega em um ambiente e vê que alguém sabe Libras, eu tô falando de um atendente, de um funcionário de algum lugar, como que ela se sente, assim? Porque talvez ela não espere, né? Que as pessoas saibam Libras. Ou ela espera? Não, porque hoje em dia são poucas as pessoas que sabem. São poucas. Ela já se deparou com algum lugar que o atendente ou alguém falava Libras, assim, um garçom? É surpreendente, né? É surpreendente. E a surpresa é uma surpresa positiva, né? Demais. É uma surpresa positiva. Mas é bem raro. É raro de acontecer. O esposo dela sabe Libras, ele já sabia anteriormente, né? Porque ele tem um filho surdo. O filho dele nasceu surdo. Então ele já sabe Libras. Então, assim, a família toda tem são várias pessoas que sabem Libras. Então a gente já... Então já tem um núcleo maior, Justo, né? justo. Não é sua irmã sozinha. Tipo, Não. o marido não aprendeu por causa dela, o marido já entende. Mas já entende. Uhum. Então, a gente sempre que ela vai... apesar de que ela é bem desenvolvida, ela tem leitura labial. Sempre que ela vai sair sozinha, ela consegue se desenrolar bem sozinha, consegue fazer compras sozinha, consegue fazer muitas coisas sozinha.
mas ela sempre que precisa de ter um apoio de alguém da família, tem alguém por perto para poder interpretar para ela. São duas coisas que eu me perguntaria se eu estivesse assistindo a esse quadro. Por que que nós estamos falando sobre ela e não com ela, né? Eu queria deixar claro que ela está trabalhando nesse momento, porque as pessoas trabalham, né? Ela, já a gente pode falar da formação dela, para o pessoal entender com o que ela trabalha. E se esse vídeo vai ter tradutor, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa desse tipo para realmente ser um processo inclusivo, né? Porque esse projeto, embora não seja tão novo, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de como que a gente pode fazer isso, né? Porque realmente é um trabalho... Eu não estou falando que é um trabalho de ser dispendioso, mas assim, é uma outra pessoa para fazer e a gente não tem essa pessoa na escola, né? Então a gente vai tentar, tá, gente? Fazer essa parte aí. Se você quiser falar com o que ela trabalha, qual é a formação dela, porque você falou que sua mãe trabalhou muito em cima desse processo educacional, talvez porque ela já tivesse essa limitação e falar assim, vai ficar mais um passo para trás, né? Em relação ao mercado de trabalho. Assim, desde cedo, né, desde criança, minha irmã sempre estimulou a questão da educação da Valéria, né? A Valéria sempre estudou escola pública e a Valéria enfrentou desde muito nova dificuldades de às vezes na escola não ter intérprete, não ter um acompanhamento e tudo. Então minha mãe sempre lutou e batalhou para ela ter os direitos dela resguardados, né? Mas a Valéria nunca se limitou por ser surda. Ela sempre procurou estar estudando, evoluiu, cresceu na questão da educação. E ela passou em oitavo lugar, isso é motivo de orgulho para toda a família. Ela passou em oitavo lugar na Federal, fez curso de Letras Libras e hoje ela se tornou a primeira surda do estado de Goiás a fazer mestrado pela Faculdade Federal. Ela tem um mestrado na área de linguística e isso é um motivo de orgulho para todos nós, porque isso não mostra que não é porque ela é surda que ela não é capaz de estudar, sabe? E uma coisa que eu quero pontuar aqui, que aconteceu com a Valéria, é que no Enem, quando ela foi fazer a prova do Enem, mesmo ela colocando lá na inscrição dela que ela era surda e que ela precisava de uma correção especial na prova do Enem, ela enfrentou dificuldades para que a prova dela fosse corrigida de forma justa. Porque é outra língua, né? Justamente. É uma outra língua. A prova dela, a princípio, a prova de redação dela foi corrigida de forma errônea, né? Porque o surdo ele não escreve como nós. A escrita do surdo é diferenciada, é escrita de forma diferente, porque nós fazemos conjugação verbal, a gente conjuga o verbo certo do jeitinho, igual nós falamos. O surdo não faz dessa forma. Então, a nota do Enem dela foi uma nota muito baixa. Então, ela teve que entrar com recurso, pedir para que uma pessoa especialista na escrita do surdo fizesse a correção da redação dela para que ela tivesse uma nota justa da nota de redação. Aí sim, a prova dela foi corrigida e aí ela teve a nota de forma correta, né? De forma correta, e ela teve a chance de ser aprovada pela Federal no curso de Letras Libras. Então, para vocês verem a dificuldade que às vezes o surdo enfrenta por falta de conhecimento. Porque a primeira pessoa que corrigiu a prova dela não tinha o conhecimento adequado para poder, não era uma pessoa capacitada para poder corrigir, teve que chamar uma pessoa especialista, né? Mas isso não impediu ela dela crescer, dela evoluir, dela continuar os estudos dela. E hoje ela é
professora, ela é mestre em linguística e ela não está aqui hoje porque ela está trabalhando, dando aula, e ela dá aula para crianças surdas, para pessoas surdas, e ela ajuda outras pessoas que também têm dificuldades, mesmo problema que ela, a crescer na educação. Ela é professora de turma grande ou é aquela galera que acompanha? De acompanha. De acompanhamento. É um atendimento especializado. De uma escola só. De uma escola só. De uma escola só. De uma escola só. Uma das dificuldades que ela tinha, quando você falou da sua mãe, é assim, matriculo minha filha em uma escola e essa escola os professores não sabem Libras e eu também não tenho alguém para ajudar como intérprete. Acontecia muito isso. Isso é porque antigamente surgiu a lei falando assim: a escola tem que aceitar toda e qualquer criança com deficiência. Não pode negar a criança, né? Não pode negar a matrícula. A escola tem que aceitar essa criança com deficiência. Porém, a escola não estava preparada, muitas das vezes, para receber aquela criança. Aí, o que acontecia? Matriculou a Valéria, mas a escola não tinha intérprete, não tinha o preparo para poder acompanhar ela. Minha mãe enfrentou isso junto com a Valéria. Então, minha mãe, o que ela fez? Dentro do município onde ela trabalha, minha mãe fez um projeto de lei onde ela capacitava os professores com curso de letras libras. O município que ela trabalha ofertou o curso de letras libras para todos os funcionários que tiver, para todos os funcionários, para que todos os professores tivessem o curso de letras libras, para que eles fossem capazes de ensinar os seus próprios alunos. E a adesão era grande? Foi uma adesão grande, principalmente os da educação, porque depois esse curso se estendeu para outras secretarias, não só a educação. Se estendeu para outras secretarias, entendeu? Então, porque aí, por exemplo, não só o surdo, mas os cadeirantes, as escolas tiveram que passar por reformas, se adaptar, se adequar para aceitar, receber os cadeirantes. E aí é onde vem o professor de apoio para poder estar acompanhando os cadeirantes, entendeu? E cada aluno de acordo com a sua necessidade especial. Qual que é o nome do seu mãe, desculpa? O Elta. O Elta? O Elta. Ela pensou nisso por causa da sua irmã. Por causa da minha irmã. E hoje ela modifica o cenário de Aparecida de Goiânia. Isso, hoje é referência. Aí os professores hoje ainda continuam fazendo esse curso, ofertado da mesma forma? Hoje acho que, se eu não me engano, já diminuiu essa frequência, porque quando iniciou, já foi uma demanda maior. Hoje, se eu não me engano, acho que hoje não tem mais. Mas eu lembro que quando começou, foi uma demanda muito grande desse curso para os funcionários. Você quer fazer o que da vida? Eu quero ser professora. O que é? Quero seguir a área de letras, linguística. Uma pessoa só, gente, uma pessoa. Todo mundo senta aqui, quer direito, quer medicina, quer engenharia. Não, é uma pessoa sóbria no mundo sã. Por que você quer isso? Cara, porque é uma área que eu sempre gostei. Sempre com pessoas mais jovens ajudava nessa parte de redação, ajudava nessa parte de escrita. Eu aprendi a ler muito cedo. Sempre tive facilidade. E é algo que me atrai muito. Leio muito sobre, gosto muito de ler. Literatura seria uma outra área, só que... Não, fica na linguística. Já é uma área um pouco mais complexa, assim. O pessoal da literatura é difícil demais. Pois é. Mas assim, puramente acredito em vocação. É uma área que eu gosto muito. Você aí já tem na família alguém, né, também. É bacana, Valéria. Na linguística é um negócio massa. Então, se você pegar a sala de aula, você já tem um diferencial, né? Você terá um diferencial que é a Libras. Espero que sim, assim. Acredito que possivelmente daria Libras. Me formaria para dar aula de Libras. Aí você faria letras Libras, não tipo letras português, seria letras Libras. Seria bilíngue. Exato. Seria. Entendi. Na sua sala, quem mais tem interesse em Libras? Quem fala Libras na sua sala? Bom, acho que falar fluente não tem ninguém, mas eu já conversei com duas meninas
que foi a Nina, a Ana Carolina e a Vitória, que a gente estava conversando sobre esse assunto, né? Eu tinha postado um vídeo no Instagram e eu fui conversar com elas e elas disseram que tem interesse sim. Mas eu acredito que tenha mais gente, só não fiquei sabendo. Uhum. Cara, você vai gostar muito da linguística, viu? Eu não sei te falar da Libras, deve ser genial também, mas a linguística você vai gostar bastante. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Quais foram as principais adaptações que sua família teve que fazer? Não apenas aprender Libras, né, mas assim, como que a família começa a se comportar, qual o pensamento do seu pai, o pensamento da sua mãe, quando você tem uma irmã que antes se comunicava de maneira oralizada e agora vai ser por Libras, assim. O que a família começa a pensar? Pensa no futuro, dificuldades, ela sofreu muito. Sofreu porque, querendo ou não, tem o preconceito, né? Gera um preconceito, as pessoas, o olhar diferente. Às vezes as pessoas não entendem, falta de entendimento, falta de conhecimento das pessoas. Porque é o diferente, né? O que é diferente, as pessoas às vezes olham diferente por falta de conhecimento. Mas as pessoas, a gente tenta esclarecer que esse diferente é só você aproximar, você vai ver que é algo que dá para se adaptar, que é algo que dá para conviver bem. É algo diferente dos demais, mas dá para conviver bem com as pessoas, entendeu? As preocupações do dia a dia, porque a gente faz adaptações na casa, como, por exemplo, campainha sonora não funciona, mas a gente faz quando campainha de luz dá certo. Como funciona? A campainha de luz, por exemplo, você aperta a campainha não é sonora, é campainha de luz. Acende uma luz, acende e apaga. Em vez de ser a sonora, no cômodo específico, a luz acende e apaga. Mas ela tem que estar lá naquele cômodo. Aí tem que estar lá naquele cômodo para poder ver que tem alguém. Quais então, outras dificuldades que ela passou que a gente nem imagina, assim? Porque, por exemplo, se eu chegar, ver alguém dentro da casa, tocar a campainha, a pessoa não vê, eu não vou falar, é um surdo, não. Mas, então essa já é uma que as pessoas têm que pensar, né? Uma outra dificuldade, que pra gente não é dificuldade alguma. Ai, agora me apertou. Trânsito, ela dirige? Perfeitamente, melhor do que eu. Trânsito? Eu acabei de bater meu carro. Sério? Ela nunca bateu o carro. Eu acabei de bater meu carro. Mas não foi hoje não. Não, eu tô uma semana sem carro. Ela nunca bateu o carro. Ela viaja no carro. Aquele adesivo é obrigatório? Não é obrigatório. Tem um Coloca, adesivo, né? coloca se quiser. Coloca se quiser, porque na habilitação, o que é obrigatório colocar é na habilitação. Na habilitação vem uma sigla, que eu não me recordo agora exatamente qual é, mas tem uma sigla que identifica. Porque se você for parado numa blitz, aí pela sigla o policial identifica se você é surdo ou não. Mas o adesivo, às vezes o adesivo até se torna perigoso, porque muitos surdos estavam sendo assaltados por ser surdo, por causa do adesivo. Não percebi a aproximação, seria isso? Aí as pessoas usavam de má fé aquele adesivo e abordavam porque eram surdos. As pessoas usam de má fé. Indicações em aeroportos. A gente quase não tem nessa questão de acessibilidade. Quase todas as indicações são sonoras, né? Maioria. Tem essa questão, essa dificuldade, né? Porque, por exemplo, chamar senha em algum lugar, a maioria é sonora. Então ela tem que ficar sempre atento e observando quando chama o número de senha em algum lugar. Tem sempre essas dificuldades. Por exemplo, interfone. Quando vai chamar interfone, tem essas dificuldades, né? E a ideia do interfone como funciona? Não funciona. Não funciona. Não tem como adaptar aquilo. Não tem. Chamada de vídeo WhatsApp. Ou, por exemplo, no prédio que ela mora,
o interfone é por vídeo, Tem uma né? telinha, né? Aí ela queria colocar um adaptador no apartamento dela para chamar para Por vídeo. ela ver lá na portaria, para ela saber quem é que tá lá na portaria. Cara, isso é uma coisa muito bacana, porque me parece que os prédios são construídos para as pessoas que se comunicam de maneira, através de língua portuguesa, né? Pensando em Brasil. E a gente não pensa que a gente pode ter alguma coisa a mais a ser oferecida, né? Não sei se é por uma relação de custo, ou despreparo, ou desconhecimento. Dentro da casa, mais alguma coisa que foi modificada? Não, que eu me recordo agora é só isso. Só isso. Você é anterior ao WhatsApp, né? Sim. Você, Geração WhatsApp. você não. Não. Mas beleza, quando ela tinha que fazer alguma ligação anterior ao WhatsApp, como é que funcionava? Assim? Ela precisa se comunicar com alguém. Recorria a um terceiro, a um intérprete? Não, no caso, não tinha. Anteriormente não tinha isso, até porque ela era menor, né? Ela era criança, era mensagem de texto, Aham. usava-se muita mensagem de texto nessa Aquelas época. pagas, né? Aquelas mensagens de texto, usava muito. Aí depois começou o WhatsApp, aí melhorou mais. Aí mais chamada de vídeo. Mais chamada de mais vídeo. tranquilo. Ela faz muita chamada de vídeo. Quando ela quer mandar uma mensagem no grupo mais extensa, muito texto ou mais vídeo? É mais texto. Mais texto. Mais texto. O povo lê tranquilamente. Letra. Ou lê com raiva, mais lê. Aí a gente Teve um já. textão, né? De um professor de linguística. Assim. E o bom é que a gente acostuma tanto com a escrita dela, porque, como eu falei, a escrita do surdo é diferente. Os conectores. O povo entender como é que é diferente, só um exemplo bem simples. A frase "eu amo você". Eles não falam "eu amo você", eles falam "eu amor você", porque eles não fazem a conjugação. É só o substantivo. Né? Entendeu? Então eles colocam "eu amor você". É que a gente acaba de tanto eu saber como ela escreve, que quando eu tô escrevendo junto com ela, eu escrevo igual ela, para facilitar o entendimento Sim. dela. Aí eu já aprendi, eu tô escrevendo igualzinho ela já. Porque espera-se que quem nasce no Brasil saiba a língua portuguesa, né? Espera-se disso. Como assim você sabe Libras e não sabe língua portuguesa? Eles não vão entender que aquela língua talvez para ela seja a língua materna, se a gente pode chamar assim. Existem outras coisas assim que são diferentes, por exemplo, conectores. Você vai escrever com conectores. Eu não sei se na Libras a gente tem essa ideia. Você fala assim, eu amo você, mas você não gosta de mim. Esse mas apareceria? Não. Não apareceria. Não. Então, realmente, a redação dela tem que ser corrigida de uma forma diferente, especializada. E ela tem que ser ensinada também de forma diferente, né? Não só ser corrigida. Notar que para a alfabetização dela, por exemplo, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, foi acho que 4 ou 5 anos que demorou para ser alfabetizada. Mas ela conseguiu fazer a alfabetização dela. Em língua portuguesa. Em língua portuguesa. Em Libras, quanto tempo? Em Libras eu já não me recordo quanto tempo foi, mas eu acho que foi mais rápido. Porque ela foi na associação, foi mais rápido. Eu não me recordo agora quanto tempo foi em Libras. Porque quando com a alfabetização da língua portuguesa, se tornou algo bem mais rápido, né? Porque ela já associava o português com a Libras. Então era mais fácil de fazer. Mas na língua portuguesa demorou bastante. E quanto tempo você fez que está estudando Libras? Que eu peguei firme mesmo tem poucos meses. Eu comecei em final de maio. Assim, não é algo tão formal, vamos dizer. Eu assisto muitos vídeos, pego aulas, videoaulas, assim. Então não é algo que eu vou em um lugar, anoto, né, caderno e tal. É algo mais indireto, aprendo lá no meu computador, no meu quarto. Qual que é a parte mais difícil? Coordenação motora, para aprender os sinais, assim, porque para você ter uma comunicação mais assim, informal, mais tranquila, é rápido, né? Você não vai ficar meia hora lá tentando montar uma frase. Então, eu sou uma pessoa que tem uma coordenação motora muito boa, entendeu? Então, pra mim, essa parte tá sendo mais difícil. Um sinal difícil para você ainda?
Acho que é algo que eu não saiba, né? Mas. Nossa, é muito difícil. Acho que é confirmar, porque se eu não estiver enganada, se minhas aulas estiverem em dia, mais ou menos, acho que é assim. Então eu tô certa, Vanessa? Assim? É assim, né? E às vezes eu esqueço, às vezes eu faço assim, ou se não. E a posição muda. Porque a língua de sinais ela é constante, né? E direto está mudando, trocando os sinais. Direto. Troca de sinais. Igual a língua portuguesa, né? Tem uma gíria, justo. Ela é dinâmica, né? Então, assim, um sinal que você faz hoje, amanhã já troca diferente, já é diferente. Então, se ela estudou hoje e não se comunica com ninguém mais, daqui a 10 anos, algumas coisas... Vai estar diferente. Cringe da década de 90, vai ser isso aí, eu lembro. Vai ser... Tem batuta, né? O surdo, por exemplo, tem vezes que eles brigam comigo porque eu fiz um sinal velho. Aí eu fico triste. Você fala, gente, eu nasci na década de 90, me respeito. Esse sinal não faz, tá errado. Eu falei, calma, desculpa. Eu vou fazer. E, por exemplo, hoje nós somos muito influenciados por Instagram, redes sociais de maneira geral. Então, se alguém ali, sei lá, do funk fala uma palavrinha, amanhã já está na minha sala de aula. E eu tenho que me adaptar a isso. Chega da mesma forma para os surdos, assim? Existe um influenciador ou um meio, assim, que não é determinante, né? Mas de repente surge de algum lugar, talvez um estrangeirismo. Tem muito estrangeirismo na Libras? Tem. Porque a Libras é do Brasil, né? Nós temos outras línguas de sinais de outros países. A gente recebe muito estrangeirismo? Tem, querendo ou não, influencia, né? Tem algum que você lembre, algum estrangeirismo? Tipo, a gente tem, sei lá, jeans, sutiã, né? Essas coisas assim. Lembro de algum agora? Deixa eu pegar. Eu peguei uma aula de gírias. Não vou lembrar agora. Se a gente for lembrando, já a gente volta. Não lembro agora. Mas querendo ou não, influencia, porque eles fazem gírias também na Libras, né? Aí se você não... Se seu irmão souber, você souber, vocês vão ficar pra trás. Tem que lidar com adolescente sempre. Antes de a gente entrar aqui, você me falou uma coisa muito bacana, que para vocês foi anterior a Libras, né? Que eram sinais que vocês e sua irmã trocavam para poder se comunicar. Isso eu achei muito bacana, porque é quase que uma língua própria, né? Que vocês criaram ali. Que antes da gente aprender Libras, nós tínhamos a nossa linguagem própria. Linguagem, sinais naturais, que a gente fala. Um exemplo, por exemplo, isso aqui. Esse sinal aqui é dirigir. Uhum. Só que para mim e para minha irmã, esse sinal aqui não era dirigir. Esse sinal aqui era brincar. Eu e minha irmã, quando a gente fazia isso aqui, a gente tava chamando uma outra, vamos? E aí, quando a gente tava falando que vamos brincar, isso aqui era para nós brincar. Só que isso aqui é dirigir na Libras. Então, ou seja, nós tínhamos a nossa forma de comunicar. Entendeu? Então, assim, depois, quando a gente aprendeu a Libras, a gente ainda se confundia às vezes, porque alguns sinais que para nós tinham um significado, na Libras era outro. Mas aí depois a gente foi aprendendo, foi se acostumando com os sinais e foi dando tudo certo. Mas a gente ficou um bom tempo comunicando com com a nossa linguagem. Até hoje vocês têm algumas coisas, além dessa de brincar e dirigir? Coisas que vocês mantêm, olham para outro e começam a rir? Tem, a gente tem, às vezes a gente se pega assim em algumas coisinhas assim, mas porque às vezes a gente abrevia sinais, porque é a nossa maneira de conversar. Muito dinâmico, né? Igual você falou, não pode ser devagar demais, né, o negócio. Exato. Eu lembro de... eu, assim, conheci mesmo a Valéria, porque eu não tinha tanto contato com essa parte da minha família. Já era um pouco maior, eu tinha uns 7, 8 anos, que foi lá na fazenda. E eu lembro que o primeiro sinal que eu fui aprender foi bom dia. Porque
era de manhã, eu olhava pra ela e ela sussurrava, ela, assim, porque eu, né? O que eu ia fazer? Era só do jeito que a gente conseguia se comunicar. Aí eu lembro que uma outra prima nossa, ela Cristina, ela foi me ensinar, ela, Sofia, bom dia. Aí eu fui fazer pra ela, eu era pequenininha, bom dia. Aí ela só, tipo assim, bem... É Bom dia. só o dia. Bom dia. É isso, só pra Bom ser dia. rápido. É, assim, É o oi. Fazia o oi. fazer o oi, bom dia. Tá feita a comunicação. Pronto. Era só pra dar bom dia mesmo. Mas essa parte. Era interessante também, porque a Valéria, tipo assim, ela, apesar de ser mais velha, ela ficava muito com a gente que era mais novo, sabe? Não é um grupo assim só de abençoados, sabe? Dali dos 7, 8, 9, 10, 11 anos. E era muito massa porque, acho que por ela já ser professora, ela tinha muita paciência pra ensinar a gente. Então a gente brincava muito de mímica. Ela dava sinal pra gente. Nem brincar de mímica com ela deve ser cruel. Ela não tem nem como, né, gente? Tipo, ela dava sinal pra gente. Tipo, eu lembro que o meu era assim, que é por conta do cacho e a letra S. Ela deu aí- sinal. Aham. Isso era legal, porque, querendo ou não, estimulou a gente a querer mais. E cada pessoa tem um sinal. Sim, cada pessoa tem o seu sinal, que é como se fosse o seu nome. O surdo, ele faz isso de acordo com que ele vai convivendo com você, ele olha a sua característica e vê algo que se destaca em você e te dá aquele sinal. Aí aquele sinal é como se fosse a sua identidade. Fica como se fosse a sua identidade aquele sinal. A Sofia é do cabelo, né? O meu também, por causa que eu tenho as mechinhas aqui, aí fica assim, W, que é meu nome, e as mechas do cabelo. Então esse é o meu sinal. Na comunidade surda, esse é o meu sinal. Todo mundo que se fizer assim sabe que sou eu, Vanessa. Olha que bacana. Entendeu? Aí se tiver, por exemplo, outra Vanessa com outra característica, Aí é o outro sinal. é outro sinal. Isso é bacana. É uma identidade minha. Se tiver uma Vanessa com uma mechinha, além de você, Aí tem que ter uma outra Tem que característica. ter outra característica. Isso é muito bacana. É uma identidade minha. Uhum. Esse sinal é exclusivo meu. Aí alguém te dá exclusivamente isso, e isso vai sendo passado para todo mundo. Por exemplo, foi sua irmã que te deu esse sinal? Foi. Aí ela fala, essa é minha irmã e já te dá o sinal. É porque cada surdo tem Uhum. um sinal, cada pessoa tem um sinal, é uma característica sua. É como se fosse um DNA seu, um registro seu. Se ela alisar o cabelo, Aí aí o pessoal vai perguntar por quê, né? vai perguntar por quê, porque o sinal vai permanecer. Isso é bacana. Não vai alisar o cabelo. Não idealizar a cabeça. Não, e essa ideia de você falar assim, porque você tinha, sei lá, vamos colocar ela com 3 anos de idade, você com 8 anos de idade, e vocês têm uma necessidade de se comunicar, né? Não sabiam Libras, então a gente cria a própria linguagem. As pessoas se comunicam, né? Isso é bem bacana. Você sendo mais velho, provavelmente você começou a se relacionar com outras pessoas de maneira afetiva, né? Um namorado, tal, alguma coisa assim. Você sentiu um medo da sua irmã? Alguma coisa? Tipo, quando vai ser minha vez? Não? Ou foi naturalmente? Dela namorar? Começar a namorar? Ou super Ela- proteção sua, talvez? Não, apesar de que ela sempre foi muito reservada nessa questão do namoro. Ela começou a namorar bem mais tarde. De forma bem tardia mesmo. Mas eu não tinha. Eu era bem tranquila com relação a isso aí. Não tinha esse receio, não. Eu fico pensando em relação à comunicação, né? Que ela entrou em uma família agora, casada, né? Onde o esposo já sabia Libras, provavelmente as pessoas ali do entorno dele também sabiam Libras. Então parece que a recepção é muito melhor, né? Muito mais agradável. Sim, isso com certeza facilitou, né? Ajudou bastante. Eu tenho mais algumas perguntas, eu vou indo, se vocês quiserem interrompendo aí. Saber Libras hoje, o quão importante é saber Libras? Eu com certeza facilita muito, né? Eu acho que abre portas, abre caminhos, porque você se torna um diferencial, né, na comunidade. Porque
Se você vai, por exemplo, num show, quantos surdos são fãs de um artista, por exemplo, um artista que hoje está no auge, vou dar um exemplo, Gustavo Lima, está no auge. Se tiver um intérprete na plateia dele lá, os surdos ficam vão à loucura. E quantos surdos gostam de música e deixam de ir no show porque não tem um intérprete? Porque o surdo, ele sente a música, ele sente a vibração. Sim. E você saber Libras faz todo um diferencial, porque às vezes o artista não coloca, não disponibiliza o intérprete, mas você tá ali do lado, você é intérprete, você pode interpretar para o surdo que tá do lado. Ou invadir o palco, interpretar do palco, né? Justo. Fica aí, ó, a dica para os intérpretes, invada um palco, faça isso. Brincadeira, tá, gente? Faz isso. Não, por exemplo, no final desse ano agora, na virada de ano de 2023 para 2024, eu fui para passar o final do ano lá na cidade de Goiás Velho. Eu com uma amiga minha que ela, sim, ela é intérprete de Libras, porque hoje para você ser intérprete de Libras, você tem que fazer um curso de intérprete de Libras. Não precisa ser licenciado em Libras. Não precisa ser licenciado em Libras, mas você tem que fazer um curso de intérprete de Libras, fazer uma prova, ser aprovado nessa prova, e você tem a carteirinha de intérprete de Libras. Você tendo a carteirinha, você igual a carteirinha da OAB, do Corém, enfim, você tem a carteirinha dizendo que você é intérprete de Libras. Aí ela de fato, ela é intérprete. A gente estava lá, tudo, e a gente escutando as músicas lá, se divertindo lá no show, lá na praça, lá, e interpretando as músicas lá. A galera fica todo mundo assim, ó. Todo mundo fica olhando, achando o máximo. Você chama atenção onde você vai. É uma outra língua, né? Você chama atenção onde você tá. Então, assim, quantas pessoas, quantos surdos gostaria de saber o que está acontecendo? Minha irmã, por exemplo, às vezes quantas vezes ela deixou de saber o que está acontecendo porque não tinha uma pessoa para poder interpretar para ela. E o esposo dela faz questão de interpretar, a família faz questão de interpretar, de dizer o que está acontecendo, para ela poder acompanhar em tempo real toda a situação que está em volta. Na época, você falou de intérprete em show, né? A gente não vai longe. Durante a pandemia, que as pessoas ficam dentro de casa, uma das coisas que salvou um pouco da saúde mental ainda, né? Que sobrou naquele tempo, foram as lives, né? Então, aqueles shows que duravam 5, 6, 7, 8, 9 horas e que várias delas tinham intérpretes, né? Então, as pessoas colocavam intérpretes ali naquelas lives e me parece que naquele momento foi pensado bastante naquele público, né? No público surdo, e os intérpretes ganharam bastante espaço, tanto que até hoje a gente ainda tem alguns vídeos de intérpretes em shows, por exemplo, de forró, onde tem uma palavrinha, um gesto que não pode ser feito, e as pessoas, olha como que ele vai fazer isso. Então, em alguns espaços, essas pessoas permaneceram. Em outras, nem tanto, né? Assim, para alguns artistas parece que isso... Eu não sei se é artista, né? Para a gente não ser injusto, mas para algumas organizações parece que isso não tem muito sentido. Manter por causa de um ou dois clientes ou, sei lá, fãs, né? Então parece que a gente precisa andar muito. Mas além dessa ideia de inclusão, o mercado de trabalho pode ser uma boa, beleza? Convivência familiar também, né? E o intérprete, ele precisa... mercado de trabalho tem, mas às vezes falta profissional. Que intérprete você vai interpretar em lives, você vai interpretar em prova de Enem, você vai interpretar em concurso. Você vai interpretar em muitas ocasiões, e às vezes tem a oportunidade de trabalho, mas não tem o profissional. Eventos governamentais, né? Já tem concurso específico para intérprete. Intérprete e tradutor tem diferença. Intérprete, tradutor... Não, o intérprete ele consegue fazer a tradução. Mas intérprete é ser simultâneo, né? O tradutor ele tem um prazo a mais, talvez, para uma edição de vídeo, alguma coisa assim. Porque o intérprete ele é simultâneo. Você está falando e ele tá interpretando ao mesmo tempo, né? E o tradutor ele pode fazer depois. Se a gente for fazer a edição aqui, seria um tradutor.
pode ser um intérprete, mas ele teria essa função diferente, seria um tradutor. Tá? Só para saber essa diferença. Existe algum mito sobre pessoas surdas? Pessoas surdas falam? Olha, por exemplo, Desculpa, não em Libras, né? Mas em língua portuguesa, talvez? por exemplo, minha irmã ela pode falar, ela pode pronunciar palavras. Então, pessoas surdas, ela tem igual fala, muda, a pessoa muda. O surdo ele não é mudo, ele é surdo, porque ele tem as cordas vocais preservadas. Ele não fala porque ele não escuta. Ele não consegue articular um som. Isso, porque como é que você vai pronunciar o que você não está ouvindo, correto? Porém, ele tem as cordas vocais preservadas. Minha irmã, ela consegue pronunciar algumas palavras. Não são todas, mas algumas palavras ela consegue pronunciar. Então, o surdo, sim, ele consegue pronunciar algumas palavras. Vem cá, mudo, você é mudo, não sei o quê. Não, ele não é mudo, ele é surdo. Não, tanto que esse termo de falar que a pessoa é mudo é um termo que é usado de forma errônea. Porque não existe mudo, existe surdo. Uhum. Então, nem todo surdo é mudo. Se ela, por exemplo, tivesse perdido a audição aos 20 anos, talvez ela conseguisse ainda se pronunciar. Assim, porque ela já teria um vocabulário maior, uma gramática maior internalizada da língua portuguesa, né? Seria nessa perspectiva. Tanto que, por exemplo, existe cirurgia coclear, que fala, no tanto que pessoas que fazem essa cirurgia conseguem pronunciar palavras, conseguem falar normalmente, porque as cordas vocais estão preservadas. No caso da Valéria, não foi possível fazer, porque o tímpano dela já tá calcificado, foi uma surdez profunda. Então, no caso dela, foi decidido que não é compensatória a cirurgia. Porém, tem casos que é avaliado e vê que pode-se fazer a cirurgia, faz a cirurgia e a pessoa fala, por causa que as cordas vocais estão preservadas. Então, no caso, a pessoa é surda, não surda-muda. Então é uma coisa que a gente tem que desfazer. Há algum tempo, a gente entrevistou a Isadora é PCD, e ela falava de algumas situações, né, assim, ia para uma festa, banheiro químico, né, e ela em cadeira de rodas, assim. Ela ia em um restaurante, estava ela sentada de um lado, a mãe sentada de outro, e o pessoal conversava com a mãe dela para saber o que ela gostaria de pedir. E assim, ela verbalizava normalmente. Com a sua irmã, você percebia isso, ou você percebe isso nas pessoas, veem nela que ela é surda, e ao invés de tentar conversar diretamente com ela, conversa com o terceiro, para que o terceiro fale com ela e fica nesse ciclo, assim. Sim. Às vezes as pessoas têm medo de conversar com ela, porque por não saber, né, acha, como se comportar, talvez. Não sabe de como chegar, como se aproximar, como falar diretamente com ela. Só que a Valéria tem a leitura labial. Se você chegar frente a frente com ela e falar, ela vai te entender perfeitamente. E em alguns casos ela consegue se comunicar e dizer o que ela quer. Com gestos, ela consegue se desenrolar perfeitamente e dizer. Às vezes? Não precisa, nada. Mas com gestos, com mímicas, como a gente costuma dizer, ela consegue se desenrolar bem e dizer o que ela quer. Às vezes ela pronuncia mecanicamente algumas palavras, às vezes ela consegue dizer. É a questão que você falou do bom dia, né? Sim. Ela consegue dizer algumas palavras e ela consegue se desenrolar muito bem. Vocês já passaram por alguma situação assim? Você lembra? Tipo, ou várias? Já direto isso acontece. Ainda hoje? Ainda hoje acontece. Mesmo você sendo uma pessoa mais velha? Acontece. É comum acontecer, porque por falta de conhecimento das pessoas, né? Às vezes as pessoas ficam com medo, não sabem, por falta de conhecimento, não sabem como chegar, como aproximar.
Em Acontece. restaurante, normal? Normal, Bar, no coisa assim? bar, em ambientes públicos de modo geral, como acontecer. As pessoas, então, você acha que é medo? Eu acho que é mais receio de saber, não saber como chegar, como se aproximar. Medo de ser preconceituoso, talvez? Sim. Ou isso acaba sendo preconceituoso? Isso aconteceu, posso dar meu exemplo, que eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi a Valéria, que uma outra prima nossa falou, a Valéria é surda, porque né, não tinha muito contato, não conhecia tanto. E eu ficava assim, cara, como é que eu falo? Não, Vanessa, fala pra Valéria, fala tal coisa. Ou eu tinha medo de tentar me comunicar e de alguma maneira ofender, parecer preconceituosa. Mas, assim, são achismos, né? Que a gente acaba tendo, mas por pura assim, ignorância sobre o assunto. Você pode perguntar pra pessoa, né? Como você quer que eu te trate? Acho que é isso, né? A gente tem muito medo, às vezes, de conversar. A gente podia depois. As pessoas estão falando da Valéria. Eu quero conhecer a Valéria, velho. É óbvio que eu quero conhecer a Valéria. Depois a gente tem que conhecer, fazer um churrasco pra conhecer a Valéria. Então tem essa ideia parece que terceirização de diálogo, né? Que ainda hoje tem. Ela tem um afilhado? Não é afilhado, né? É afilhado? Enteado. Ela tem um enteado. Como ela já é professora, ela consegue dar uma educação diferente para ele. Como que funciona a educação dele hoje em relação a que ela teve, assim? O que você consegue perceber de diferente? Ele tem acompanhamento, ele não mora aqui em Goiânia, né? Ele mora no Tocantins, mas na época que ele morava aqui em Goiânia, ele tinha acompanhamento nas escolas e com especializado, né? O pai dele, quando ele morava aqui em Goiânia, o pai dele fazia acompanhamento com psicólogo, com fonoaudiólogo, tinha todo esse acompanhamento, poder ele desenvolver bem. Aí agora ele tá morando no Tocantins, aí eu já não consigo dizer muito bem como é que ele tá. Mas provavelmente muito mais acessível, né? Do que era, por exemplo, há 40, 50, 60 anos. Né? Você já está falando da relação da psicologia também envolvendo esse processo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quais recomendações você daria para as famílias que têm uma pessoa surda e ainda não dominam Libras? Olha, tentem acolher ao seu surdo, tá? O surdo, ele é uma pessoa comum como qualquer outro. Tá? Ele tem esse diferencial, mas ele é uma pessoa comum como qualquer outro. Ele ama como qualquer outra pessoa ama, convive no meio como qualquer outra pessoa convive. E a Valéria, hoje, ela é só motivo de orgulho para nós. E que o seu surdo também seja motivo de orgulho na sua família. Acolha-o e seja feliz, como qualquer outra família pode ser feliz. Bom, vamos resumir o que a Vanessa falou. Cara, inclua isso no seu âmbito familiar, porque acho que é de jeito que a gente consegue evoluir muito mais. E, assim, você pode não ter ninguém que da sua convivência que seja surdo, mas isso de alguma forma pode te agregar. Tanto no mercado de trabalho, ou às vezes você se depara com uma pessoa que seja, e você consegue ter Seu futuro esposo ou esposa. seu futuro esposa, quem sabe, né? É isso. Só uma pergunta que eu deixei um pouco para trás. Você está nesse cenário de surdo há muito tempo. Há quanto tempo, mais ou menos, assim? A Valéria tá com É hora de entregar a 33, idade, né? uns 30 anos. Uns 30 anos. É muito tempo. Você percebe que nós enquanto Brasil, a gente anda de maneira muito devagar para acolher essa galera, que poderia ser muito mais rápido, a gente poderia estar... A Libras é uma língua obrigatória hoje, né? Nas licenciaturas, alguns cursos têm que oferecer Libras. Eu nunca me deparei, eu estudei com pessoas surdas no meu ensino médio. Em todas as salas do meu ensino médio tinham pessoas surdas, mas eu nunca tive em uma sala de aula enquanto professor
um estudante surdo. Então, eu não sei se a gente vive, de fato, um cenário de inclusão. Eu não sei o que acontece, eu não sei se existe um elitismo educacional dentro do cenário de Goiânia, de Goiás, ou se a gente anda muito devagar para incluir essas pessoas de fato. Você acha que isso tem a ver um pouco com representatividade política? Porque eu desconheço um político surdo. Eu não sei se você conhece algum político nacionalmente ou de maneira regional surdo. Você acha que essa falta de representatividade faz com que a gente quase não ande? Ah, pode, com certeza influencia, porque hoje, querendo ou não, tudo que a gente, a política, querendo ou não, influencia, as redes sociais influencia, televisão, tudo que a gente vê na mídia hoje influencia, né? Se tivesse alguém na política hoje, com certeza poderia influenciar de forma positiva, com certeza. A gente não tem nenhum Tem. candidato assim que a gente já ouviu falar que seja surdo? A gente já teve já aqui em Goiânia chamava Dalso. Ele já teve já foi um candidato político aqui em Goiânia. Já faz um tempo já. Vereador? E se eu não me engano foi para vereador. Se eu não me engano já teve. Mas assim, num patamar mais alto, não. Porque senão parece que a gente fica naquela perspectiva da sua mãe, assim, né? É alguém que está um pouco envolvido nesse cenário, ou muito envolvido nesse cenário, que precisa modificá-lo, né? Mas nunca é de fato um surdo, assim, nessa representação. Parece que a gente precisa de representatividade, eu não sei. Posso estar falando errado também. Por exemplo, Valéria para vereadora. Sabe uma coisa assim? É, porque parece que quando a gente começa a ganhar representatividade, as coisas começam a melhorar, né? Começam a ter visibilidade. Mulher na política, indígena na política, negros na política. E eu, pensando agora, eu não me recordo. Você acha que melhoraria? Ah, eu acredito que sim. Essas políticas educacionais. Com certeza, porque igual eu falei, quando tem uma representatividade assim, com certeza influencia de forma positiva, né? A gente precisava de ter um peso maior na política para poder influenciar de forma positiva. Infelizmente está faltando. Mas é só escolher o partido dela, né? Para gente se despedir, em Libras, um recado para a galera de casa. Amem os seus surdos, porque o mundo precisa de mais amor. Gente, muito obrigado mesmo, assim. Eu quase chorei ali aquela hora. Ela olhou para mim e falou: vou abaixar a cabeça aqui. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado, Vanessa. Espero mesmo conhecer a Valéria. Se a gente puder fazer algum projeto que seja na escola para mostrar a importância, né? Eu acho que é isso. Esse espaço é para isso, porque se não for para isso, realmente a escola perde a função e tem perdido a função em alguns momentos. E eu agradeço vocês. Valéria, o convite está feito. Beleza? Apareça aqui. Muito obrigado, pessoal de casa. Muito obrigado para vocês da mesa. E a gente se vê no próximo Metrocast. Até mais. Tchau, tchau.